TV União começa mais um programa Saúde é Tudo. Hoje nós vamos focalizar um importante tema que é informática em medicina. A informática em medicina e sistemas de saúde são uma ciência relativamente nova. Seu desenvolvimento teve início na década de 60, tendo como principais protagonistas as instituições acadêmicas, de uma maneira geral, e o governo. Portanto, começou tudo isso nessa década. As primeiras atuações nesse novo sistema compreenderam análises estatísticas, epidemiológicas, sistema de informatização hospitalar e prontuários eletrônicos. Aí, na década seguinte, o uso de recursos informatizados passaram a ser usados também em sistemas administrativos, hospitalares inicialmente. Essa aplicação teve dificuldade em sua instalação devido ao seu alto custo, além de estruturas incipientes de banco de dados. Com o aparecimento e o desenvolvimento de microcomputadores, esses sistemas de controles de farmácias e laboratórios hospitalares tornaram-se viáveis. Ainda no final dessa década, o primeiro simpósio de aplicação de computadores em cuidados médicos foi realizado. Já a década de 90 foi marcada por uma explosão na utilização de informática em gerenciamento e administração na área da saúde, vindo a atender às crescentes necessidades dessa área que se encontram em expansão desde aquele momento. Informática médica é a aplicação de computação e comunicação para a área da saúde, através da utilização de software médico como parte da tecnologia em saúde. Sua finalidade principal é servir os profissionais de saúde para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde. Na medicina, o uso dos computadores vão desde o diagnóstico da doença para a monitorização dos sinais vitais em nível operatório e pós-operatório do paciente. Permite operações altamente especializadas, cirurgias a lasers, raio-x, exame de ultrassom, tomografia e muito mais. Portanto, com tudo isso que nós não podemos ficar de fora, todos nós devemos estar atualizados. Então, hoje nós vamos fazer um programa falando sobre essas modificações e atualizações médicas na computadorização do ato médico. Então, nós convidamos o professor Dr. Francisco Hiroshima, que está aqui conosco, ele que é doutor em Ciências da Saúde pela UFRN, é pesquisador do grupo de Bioengenharia Ocular da Universidade Federal de São Paulo, é detentor de depósito de patente na área de inovação tecnológica, é parecerista do Departamento de Ciências e Tecnologia do Ministério da Saúde e possui startup no setor de tecnologia da informação incubada na Inova, Metrópole do Instituto Metrópole Digital da UFRN. Muito bem, doutor Francisco Hiroshima. Nós estamos aqui com você para você nos trazer as novidades no campo da tecnologia da informática. E eu perguntaria a você, qual é a tendência mundial quando se fala em tecnologia da informação em saúde? Bem, boa noite, né? Quero agradecer o convite e quando a gente fala hoje em tendência de informatização na área de saúde, doutor Foucault, hoje a gente fala em acessibilidade. É o principal tema hoje em qualquer congresso internacional que você vá, chama-se acessibilidade, ou seja, a informática atingir o paciente da forma mais simples possível. Ou seja, hoje na era dos tablets e dos smartphones, o computador ficou na palma de sua mão, né? Então, isso seria o meio para atingir esses pacientes. Então, hoje, no mundo todo, acabou aquele negócio de computadores hiper mega avançados, caríssimos, de alto custo. Claro, existem as áreas restritas para isso, mas hoje no mundo, em se falando de China, Índia e as outras maiores potências em desenvolvimento na parte de inovação, chama-se acessibilidade, ou seja, tornar o paciente muito mais próximo de uma medicina de qualidade. Eu me lembro que quando começou medicina e computação, eu, que gosto de novidade, entrei, mas eu me lembrando dessa época, se fosse hoje,
eu não topava não. Porque era muito complicado você fazer alguma coisa no computador, precisava você ser um técnico naquilo. Quer dizer, a pessoa que não era técnica, ela não tinha acesso. Eu me lembro, para imprimir um texto, era uma impressora ao lado, complicado, muito complicado. Era um disquete que tinha mau acesso de uso, de guardar, etc., os dados. Enfim, quando eu me lembro como era a coisa, hoje em dia, por isso que a gente vê crianças também, 4, 5, 6 anos, já com um computador na mão, e às vezes a pessoa de mais idade diz assim, puxa, como é que tá? Mas a finalidade da gente estar aqui é exatamente isso. Eu, hoje em dia, já acho simples, porque eu comecei desde o início vendo essas coisas. Talvez uma pessoa que nunca viu essa tecnologia e se dá para ele um aparelho desse, ele se acha impossibilitado de trabalhar, quando na realidade isso não é real. É que primeiro se entrava na área completa de tudo. Hoje em dia cada um se especializa mais naquele setor. Então é possível você que gosta de uma determinada área utilizar o computador, e muito bem utilizado, porque as técnicas, como o doutor Hiroshima falou agora, ela é fácil de você atuar. Não é isso mesmo, Hiroshima? É verdade. A analogia que a gente faz, se o senhor se recordar bem, a gente que é da área acadêmica, quando a gente dava aula com carrosséis de slides e também com transparência. Quando o computador foi inserido para a área acadêmica, juntamente com o PowerPoint, houve uma resistência enorme para o uso dele. E hoje você veja que é inadmissível hoje você dar uma aula com slides ou então com transparência. Então, com o tempo, toda novidade, ela choca de início para você se adaptar. Mas isso é questão de tempo e hoje, como eu gosto de dizer, minha filha tem 1 ano de idade, eu dou para ela um tablet e ela já aperta o botão e já passa o dedo na tela, ou seja, essa geração já é uma geração que a gente chama touch, ou seja, para ela chegar na informação que ela quer num aparelho desse, às vezes com 2 toques, ele já atinge. Você veja que o computador a gente teria que ligar um estabilizador, tinha que ligar o computador, esperar ele abrir. Hoje não, um tablet, um celular, você liga, já está na tela. Então as coisas estão avançando de uma maneira que o que a gente vai comentar hoje durante o programa, vocês vão ver quais são os avanços. Inclusive o lixo eletrônico está aumentando. Esses dados que você falou aí, para mim não faz muito tempo que eu usava realmente os projetores e os retroprojetores que estão lá intactos, lá em casa, mas eu não posso mais utilizá-los em canto nenhum, porque onde eu chego não tem mais esses aparelhos. E então é um negócio que a gente tem que acompanhar, mesmo que você não seja um amante da tecnologia, mas é interessante você acompanhar, senão você fica totalmente para trás e não acompanha essa evolução. Eu gostaria, Hiroshima, que você desse alguns exemplos, né, desses avanços. Certo. A gente trouxe algumas imagens para vocês verem o que é que está se fazendo hoje para a medicina se tornar mais acessível, tanto para o médico como para o professor e também para o paciente. Então, o que a gente pode ver aí, nada mais é do que um tensiômetro, né, que é o aparelho de medir a pressão, acoplado a um smartphone, em que o próprio paciente em casa, ou seja, pode verificar. E alguém pode estar se perguntando, mas um aparelho desse ainda tem alto custo, como é um celular? Hoje, todo mundo tem celular. Às vezes, tem pessoas que têm mais de um celular, né? Então, cada vez mais, esses aparelhos vão ficar acessíveis a cada marca de celular, e com certeza o custo vai se reduzir e tornar acessível. Então o paciente pode estar em casa e não ter a necessidade de ir a um posto de saúde para verificar a sua pressão e ele mesmo checar isso de forma fidedigna. Aí é outro exemplo, ou seja, há uma estimativa de que o estetoscópio será obsoleto daqui a 5 anos, tá? Então aí nada mais é que um estetoscópio acoplado ao celular em que você coloca no peito do paciente, no tórax, pode fazer uma ausculta cardíaca ou pulmonar e vai sair tanto para você escutar o som como o paciente. Então o paciente vai participar do seu diagnóstico, entendeu? Pode gravar também. Pode gravar e ainda mais o próprio celular, ele vai identificar no caso das bolhas cardíacas, por exemplo, dizer qual é
A1, A2, dizer se tem sopro, e você vai poder visualizar isso. Ou seja, você veja que o celular colocou um segundo sentido na ausculta cardíaca. Quando se falava de ausculta cardíaca, se falava em som. Mas, se você observar em uma próxima imagem, pronto, você vê aí, ó, que dá para o som ser visto. Então, quer dizer, o som se escuta, mas no celular você tem condições de ver o que está acontecendo durante o exame do paciente. Inclusive tem embaixo lá como a gente faz quando a gente faz um ultrassom. É só uma representação de cores para ver a tonalidade de cada som, de grave, agudo, isso aí. Eu me lembro bem, doutor Foucault, quando eu era acadêmico, que a gente estava passando pela cadeira de endocrinologia, que se falava que esses aparelhos estavam chegando, ou seja, os hemoglicotestes, né? E isso, tinha gente que dizia assim, tem que viajar para os Estados Unidos para trazer um desse. Então, se o telespectador puxar um pouquinho pela memória, vai ver que em toda farmácia hoje se vende isso e por um preço acessível. Então, hoje já se tem hemoglicoteste para o celular. Você acopla, e essa pecinha aí já é patenteada, tá? Você acopla na base do celular, a fitinha é a mesma lá e você faz o teste. Existe um grupo de pesquisa em São Paulo que já está fazendo isso, tecnologia brasileira, já está fazendo isso para análise de urina. Você põe uma gota de urina na fita e ele faz o exame de urina. Então isso é um avanço fantástico, eu sou um entusiasta nessa área, eu acho que a medicina tem que chegar em todo o indivíduo que faz parte da sociedade, ao contrário do que muita gente pensa que o médico não quer isso, o médico quer isso, né? Então o futuro é esse. Então aí é só para ver a canetinha em que você faz a perfuração no dedo e vai lá, coloca a fitinha, você pode estar isso onde for, né? Pode fazer até em pé, sem problema nenhum, numa praia, num cinema, numa fila de banco, onde você estiver. Inclusive isso às vezes preocupa certos ramos na medicina. Eu diria, Hiroshima, para a gente explicar melhor. Isso não diminuiria o trabalho do laboratório? De jeito nenhum. Porque o laboratório tem milhões de exames que hoje em dia, não é? Com certeza, de jeito nenhum. E outra coisa, a facilidade disso aí não é simplesmente a comodidade de se realizar o exame. Se você vir aí, o que é que a gente começou falando? A gente falou que a tendência da medicina é acessibilidade à informação e ao acesso à medicina. Então, na hora que o cara faz um exame desse, ele pode, pelo celular, emitir para uma central do médico que acompanha ele, e isso tem uma estimativa durante o dia, durante o mês, durante o semestre de como está a glicemia dele. Então, o celular permite o compartilhamento de informação. É isso que é importante. Inclusive, várias pessoas leem revistas e tem um assunto na Veja, falando de tecnologia, dizendo alguma coisa sobre um celular que está sendo utilizado lá na África, onde é difícil as coisas, fazendo exatamente isso que você está dizendo, não foi ainda comercializado, mas em que o médico com esse aparelho, ele faz esses exames todos no paciente, inclusive um bom exame oftalmológico de fundo de olho, e esses dados todos são enviados para uma central, uma cidade onde tem um grupo de médicos, quer dizer, grandes médicos, que vão examinar pessoas que nunca teriam oportunidade disso. Exatamente. Não sei se você viu esse artigo, mas eu gostaria que você fizesse algum comentário que está dentro do nosso programa. A gente até coincidentemente, agora no próximo dia 16, a gente está fazendo uma videoconferência na UFRN com o pessoal da MIT, né, que é a Massachusetts Institute. Então, hoje foi eleita, agora recentemente, como várias vezes, a melhor universidade do mundo, né, e não é à toa. Por que eles foram eleitos isso? Justamente por trazer tecnologia de fácil acessibilidade para o cidadão comum. Então lá eles estão desenvolvendo, juntamente com o que a gente faz aqui na UFRN, na startup da gente que está incubada no Inova Metrópole, que a gente vai falar mais na frente, lá a nossa grande linha de desenvolvimento são o que a gente chama de gadgets, ou seja, que são dispositivos como esse do hemoglicoteste, que você vai poder acoplar no iPhone e poder dar diagnóstico
do paciente, não só no iPhone, mas em outras marcas também. Então lá a gente está desenvolvendo um equipamento que a gente não pode ainda dizer porque está em fase de patente, mas é um equipamento que a gente vai poder disponibilizar um aparelho desse em todas as escolas do país ou do mundo, e a própria professora pode fazer o exame simples, rápido, barato, acessível em todas as crianças e mandar pelo próprio celular a imagem para uma central, onde vai ter um oftalmologista que vai fazer uma triagem desse exame e vai dizer: essa criança precisa ser vista por um profissional de forma mais minuciosa. Ou seja, no caso do ceratocone, a gente vai poder detectar em uma criança de forma precoce e eliminar os custos até ele se tornar adulto e ir para um transplante. Se você for colocar isso em termos de custo monetário, é absurdo. Uma criança que tem um diagnóstico de ceratocone, até ele chegar ao final da vida dele fazer um transplante, nesse percurso todo, o que ele vai gastar e o que ele vai oferecer de custo para a saúde é muito alto. Então, com esse aparelho simples, barato e acessível, a gente vai poder dar esse diagnóstico de forma precoce. Muito bem. Vamos mostrar mais a imagem aí, para você nos mostrar essas vantagens aí. Pronto, aí o que você pode ver é um eletrocardiograma, né, que pode ser realizado também utilizando todos os móveis que a gente fala, os tablets e os smartphones, né. Então aí você, de uma maneira simples, você pode ver que ele tem 2 condutores na capa posterior, em que você vai colocar esse aparelho no seu tórax e, claro, ele precisa de um cabeamento para fazer todas as derivações, né, que a cardiologia faz, mas dá para ter uma noção rápida do que está se passando com o paciente, com a frequência, com isso tudo. Imagina, doutor Hiroshima, mas nesse caso aí, por exemplo, porque eu estava entendendo que você tem um aparelho desse e pode acoplar essas diferentes marcas de softwares que vão realizar. Mas nesse caso aí, por exemplo, precisaria ser um especial que tivesse esses 2. Não, isso aí é uma capa. Você põe o iPhone, aí é um iPhone, você vai colocar o iPhone acoplado a essa capa. Essa capa, ela pode ser feita pela impressão 3D, que é como a gente trabalha lá na UFRN, a gente faz o hardware em impressora 3D, para quem não conhece, é uma impressora que imprime objetos, né? Então a gente lá faz o hardware, né? E aí a gente pode fazer para qualquer marca de celular, desde que a gente tenha as dimensões do aparelho. Então aí, você pode ver, que o médico coloca, abre a camisa, coloca o contato lá e isso aí vai dar, vai captar naquela derivação em que ele está colocando lá o traçado do eletrocardiograma, né? Aí é o mesmo exemplo, né, de uma maneira mais ampliada. Isso aí é o próprio médico mostrando, demonstrando. Aí é fantástico também, eu já tive a oportunidade de ver isso aí funcionando. Isso aí nada mais é do que um ecocardiograma. Então você imagine, quando a gente passava na faculdade, que a gente via o ecocardiograma, a gente entrava numa sala, era uma estação, né? Se precisava de um local reservado na sala para ter o aparelho de ecocardiograma. E hoje você vê que você tem aí do tamanho de um celular normal, você precisa ter a sonda cabeada aí para o aparelho e ele é capaz de fazer um ecocardiograma em um paciente que está na Amazônia, que está no interior do Nordeste e em outra localidade de menor acesso. E explicando ao pessoal que não está dentro da área médica, dependendo da especialidade, vai ter esses transdutores diferentes, né? Então, esse que tem aí, por exemplo, que é para coração, mas tem outro que é para olho, tem outro para abdômen. Então, como a coisa pode ser ampliada e pode ser utilizada, né, de uma maneira assim muito legal, porque o ultrassom hoje em dia, inclusive, a gente nota aqui que esse aqui tem até o ecodoppler, né? Então é uma evolução muito grande que nós estamos mostrando a vocês. Agora, engraçado, Hiroshima, sempre nós vemos essas coisas, não há muita divulgação disso. Eu acredito que muitas pessoas não ouviram falar ainda disso, não se sabe onde compra. A própria classe médica não tem essa informação. Daí eu ter trazido você até aqui, gostaria que você depois nos desse assim, uma informação, como quem se interessa mais por essas coisas, quem tem pessoas doentes em casa, que gostaria, como é que mais na frente eles poderiam receber mais
informações, já que a gente, num programa desse, não pode dar tudo que for necessário. Hoje, como a gente fala, o professor Google, ele explica tudo. Se você colocar lá no Google iPhone, dispositivos, saúde, você vai ver uma infinidade de equipamentos. Então, é apenas a maneira de procura. Claro que isso aí, na maioria das vezes, é desenvolvido por startups, ou seja, empresas pequenas, que às vezes não têm tanto acesso ao mercado e não têm acesso devido a uma publicidade em massa, né? Mas se você for na internet e procurar isso aí, com certeza você vai achar, e de forma bem fácil. Esse próximo aí que você está vendo, ó. Então, como você estava até antecipando, nada mais é do que um ultrassom. Olha que fantástico. Já pensou? Eu estar lá no interior do Rio Grande do Norte, eu estou lá em Açu, né? Meus pais são de Açu, eu estou lá em Açu e não tenho como dar um diagnóstico de um apendicite. Esse paciente teria que ser colocado numa ambulância, ter mandado para um local que tivesse um ultrassom, mas um médico bem treinado e experiente, ele podia ter uma sondinha lá, fazer e dizer, realmente ele está com apendicite, e aí já encaminhar para uma cirurgia. E se ele tiver dúvida, pega a imagem, manda para exatamente, uma central de radiologia. Para uma central de uma pessoa bem treinada e confirmar isso aí. O futuro é esse. Quem pensar o contrário está fora da realidade atual. Ó, veja aí, ó, uma sonda bem mais sofisticada. É claro que cada tipo de sonda ela tem uma frequência, né, de atingir a profundidade do tecido, mas você observe aí que aí já é no iPad, né, e veja que a tela é bem maior, e isso aí permite você fazer muita coisa. E uma coisa interessante mesmo é que quem tem o tablet está vendo aí que a entrada é igual àquela que você carrega, quer dizer, as firmas já estão fazendo, então, aparelhos que têm a mesma entrada de onde com certeza. E não se preocupe com isso, porque o cabeamento ele também pode fazer para vários outros. E isso aí de forma desconectada, de forma simples, como pecinha de encaixar. Então, hoje, a medicina tem que ser feita de forma simples e prática. Acabou esse negócio de coisas de alto custo, caríssimas, inacessíveis. Aí o que você pode ver é uma pulseira, nada mais é do que um sensor que você coloca no braço do paciente, e isso aí ele vai dar todos os sinais vitais do paciente. Ele pode dar frequência cardíaca, pulso, você está entendendo? Periférico, se está tudo ok, ele pode dar temperatura, e isso aí ele mandar via wireless para uma central de enfermagem. Então a enfermeira ela pode ficar lá na central dela e vendo o que está se passando com o paciente lá no leito dele. Não é isso? Esse aparelho aí, eu não sei aqui no Brasil, mas tem um amigo meu que esteve nos Estados Unidos e ele comprou essa pulseira, porque ele é portador de arritmia e ele ficava sempre muito assombrado sem saber identificar se a arritmia dele era supraventricular, ventricular, ou fibrilação atrial, essas coisas. Então esse aparelho ele tem acoplado e sempre que ele sente qualquer coisa, é transmitido isso para o celular dele, ele fala diretamente com o cardiologista. Isso é fantástico. Esse outro aí? Esse outro aí é um oxímetro, né? Um oxímetro que você pode verificar como é que está a oxigenação do paciente, fundamental numa anestesia, ou seja, você está fazendo anestesia e vê como é que está a oxigenação, como é que estão as vias aéreas do paciente, se ele está respirando bem, se está oxigenando bem os pulmões e o sangue, né? Tem o pulso, né, também? Exatamente. Então aí, de uma forma, eu posso estar na rua e ver um paciente que desmaiou, caiu, e eu posso ver como é que está a oximetria desse paciente. E então, o oxímetro, como nós estamos vendo, mas vocês vejam que é um tablet. Exatamente. E tem para celular também. Ó, aí é um para celular, ó. Veja que eu preciso apenas ter um... A gente está desenvolvendo um desses também, de baixo custo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, existe um mercado também em que você... Não precisa, inovação, não precisa você inventar tudo, uma coisa que não existe. Apenas um melhoramento é uma inovação, ou seja, o baratear, né, ou reduzir os custos de uma coisa que não é acessível a todo mundo e eu tornar isso acessível é uma inovação. Então, inovação não é difícil de se fazer. Quem pensar que inovação precisa de altíssimos custos, isso não precisa. Precisa de pessoas que entendam da área e que botem a criatividade para ser desenvolvida. Muito bem, nós estamos no programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre tecnologia e informática aplicada na medicina com o professor Dr. Hiroshima, que está aqui conosco. Vamos fazer um pequeno intervalo e nos aguarde que dentro de um minuto voltaremos mostrando muito mais coisas aí para vocês.
Vamos dar continuidade ao nosso programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre melhoramentos, sobre criações novas na tecnologia em medicina, com o professor Hiroshima, que está nos mostrando coisas assim muito interessantes, né? Eu acredito que qualquer pessoa que estava desinteressada por tecnologia, por informática, vai ficar muito empolgado com tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Mas vamos dar continuidade, porque tem ainda muita coisa para a gente mostrar e o tempo é pequeno. Então vamos entrar nessa outra imagem aqui agora para você nos mostrar o significado delas. A imagem. Bom, enquanto ele coloca a imagem lá no ar, nós vamos entrando aqui no seguinte. Teria uma pergunta eu para lhe fazer, Hiroshima, que está havendo tudo isso. Nós estamos mostrando tudo isso e às vezes a gente pensa no seguinte. Esses aparelhos aí, por exemplo, como esse, ele pode ser também acoplado a qualquer um outro smartphone, essas coisas, mesmo com essa... Aí o que você está vendo nada mais é do que um otoscópio, né? Você vê lá o tímpano do paciente, ou seja, isso aí para um médico que está no interior, como a gente que já passou pelo interior trabalhando há mais de uma década, né? Se a gente tivesse um desse, dava para dar o diagnóstico de otite na criança de forma bem simples. Então, isso aí sim, cabe em qualquer... O que vai mudar apenas, doutor Foucault, é aquela pecinha em cima, que é aquela parte mais escura, como um degrauzinho que você está vendo, que aquilo ali é feito, a gente já faz aqui na UFRN, ou seja, através de uma impressora 3D. Isso aí a gente pode fazer de acordo com o tipo de celular. Então a gente vai moldar de acordo com o celular, mas ele universalmente vai servir para todo mundo. O que vai ser mais importante seria aquela parte anterior, que é a parte da ótica, né, do sistema óptico. Aí o que você está vendo é um aparelhinho em que você sopra, ou então pode ter uma fita também, em que ele vai fazer todo o estudo metabólico de como é que está o seu organismo, ou seja, como é que está o consumo de caloria, como é que está o consumo de proteína, tá? Então isso aí é também uma inovação na parte nutricional, né? Para você ver, principalmente pacientes diabéticos que estão fazendo dieta, né? Pacientes que estão fazendo preparação física, essas coisas todas. É engraçado que, como eu passei por tudo isso, né? Que eu já tenho um bocado de quilômetro rodado aí, então nós tínhamos um exame chamado mineralograma, que foi muito criticado, que a gente usava um cabelo para examinar e que os cabelos, se usa muita coisa no cabelo que atrapalha, era uma dificuldade muito grande. Então eu vejo que um equipamento desse já substitui tudo isso e faz coisas muito maiores. E esse, os ceratocones? Isso aí, a gente está entrando no nosso portfólio, né, da nossa startup, que está incubada, como eu disse, a gente era incubada no NATA, que era o Núcleo de Aplicações Tecnológicas Avançadas, a gente participou de um edital da UFRN, e agora a gente está migrando para o Inova Metrópole, que com certeza é uma iniciativa sem precedentes no Estado, é o início do desenvolvimento do parque tecnológico, né, que tem o Instituto Metrópole Digital albergando tudo isso. Então isso aí é um portfólio nosso, a gente tem vários aplicativos justamente para a área de saúde. Em uma semana, a gente começou isso há 2 anos, em uma semana que a gente lançou o primeiro aplicativo, a gente estava em mais de 85 países. Então a gente recebia e-mails de de professores de oftalmologia no Irã, em Singapura, na Nigéria, agradecendo por uma coisa que a gente fez aqui na bancada da UFRN. Então, esses aplicativos facilitam, no caso, por exemplo, vocês estão vendo aí o Helper Ceratoconos, que é um aplicativo que a gente desenvolveu, um algoritmo, em que pela ceratometria, que é a medida da curvatura do olho do paciente, da córnea, eu posso inserir e minimizar, a gente já fez um piloto, minimizar a consulta de um paciente com ceratocone em meia hora. Ou seja, eu reduzo em meia hora a refração, que é a medida do grau de um paciente com ceratocone em meia hora. Isso aí, o Roller of Conoid, que também é um aplicativo voltado para as pessoas que têm autoastigmatismo. Como é que eu faço essa compensação? Passar óculos não é uma coisa simples, né? Não é uma pessoa que não estudou, que saiba fazer. Pessoas que não saibam o que é oftalmologia, pegar um aplicativo desse não vai sair para canto nenhum, porque isso aí precisa de uma orientação oftalmológica, tá certo? Então isso é para facilitar quem realmente é habilitado a fazer essa atividade.
Esse outro é o Anísia Icônia, a gente está também para negociá-lo com algumas indústrias. Quero deixar bem claro aqui o nosso conflito de interesse, nós temos uma empresa que trabalha com isso, então a gente tem todo o interesse econômico nisso, né? E esse Anísia Icônia a gente coloca o grau do paciente, do olho direito e do olho esquerdo, a gente cria um algoritmo em que ele compara as somas vetoriais de cada olho e ele vai dizer se o paciente vai ficar satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito ou que não prescreva o óculos para esse paciente, ele precisa usar lente de contato. Então esse aplicativo a gente tirou o primeiro lugar no congresso da Soblec como melhor tecnologia inovadora dentro da área oftalmológica e a gente isso está disponibilizado para todos os oftalmologistas. Quer dizer, o oftalmologista pode adquirir isso e trabalhar com o seu... Com certeza. Isso aí a gente quer tornar isso totalmente gratuito para o profissional médico, né? E isso aí ser patrocinado pelas indústrias, ou seja, a indústria que vai subsidiar isso para que os médicos possam utilizar de forma gratuita. Aí o Hiperópia também, que é um aplicativo fantástico, esse causou um rebuliço no último congresso, em que os congressos têm uma mesa redonda em que se discute qual seria o grau de hipermetropia para se passar de acordo com a idade da criança. A gente criou um algoritmo em que a gente coloca a idade da criança, ele já faz o cálculo da amplitude de acomodação. Isso parece ser estranho para o telespectador, mas para o oftalmologista ele sabe bem o que é isso. Então ele faz o cálculo automático e vai dizer a margem de segurança de prescrição de forma precisa e correta na criança com hipermetropia. Esse é o Eye Refraction, que foi o primeiro que a gente lançou, né? Esse aí é o que serve de pano de fundo para o ensino da refratometria e ele já está sendo utilizado na Índia, nos Estados Unidos, França, Portugal. A gente recebe todo dia e-mail de colegas agradecendo, que aí eu consigo ver numa perspectiva em 3D, eu consigo ver tudo que está se passando no paciente. Ou seja, se eu fizer uma prescrição errada, ele vai mostrar o que você fez no olho do paciente e poder corrigir isso em tempo adequado. Agora você precisa ter o exame de refração do paciente? Isso, precisa ter o exame de refração do paciente para inserir tudo isso aí, tá certo? Aí a nossa suíte de refração, a gente está partindo para outras, né? Então isso é um conjunto de equipamentos, de aplicativos, exatamente, dentro da refratometria. Isso aí é fantástico, tá? Então é só para mostrar uma inovação. Eu vou contar a história bem simples e vou citar o nome dele, que eu acho fantástico. Eu sou fã desse cara, chamado Jorge Lopes. Ele é professor do INT, ou seja, Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro. Ele não é médico, tá certo? E ele trabalha com design e artes. Então, o que é que ele fez? Ele pegou o estudo do ultrassom e, através de cálculos matemáticos, transformou isso para uma impressão 3D, que é o que a gente trabalha na UFRN. E o que é que ele fez? Ele começou fazendo estudo com tomografias, na paleontologia. O que é que ele fazia? Os egiptólogos, né, contratavam os serviços dele para fazer a tomografia de um sarcófago, em que, olha que fantástico, doutor Foucault, você faz a tomografia do sarcófago sem abrir o sarcófago e imprime o corpo que está lá dentro, fora, sem mexer. Através de um estudo tomográfico, você vai pegar a imagem que está lá dentro e vai fazer um programa em que vai fazer a impressão disso. Só para você ter uma ideia, tem um sarcófago que se achava que era uma criança. Eles fizeram o exame tomográfico, quando imprimiram fora, era um gato. Então a gente sabe que o gato era uma divindade no Egito, né? Porque existia a praga de ratos, quem tinha gato era luxo, né? Então o que é que ele fez? Você veja aí que nada mais é do que um feto, mais ou menos de 11 semanas, se eu não me engano, em que ele faz o ultrassom, junto com o professor Stuart Campbell, de Londres. Ele faz o ultrassom em 3D e imprime o fetinho que está na barriga da mãe e entrega para a mãe. Está aqui o seu fetinho, está tudo bem com ele, e a mãe pode levar para casa e vai acompanhar o crescimento da criança. Beleza. Então eu sou fã de Jorge Lopes, é um cara entusiasta. Nesse próximo aí você vai ver que são gêmeos, ou seja, você veja o que está, a última imagem de baixo está na mão do médico, né? O bloco, né? Geralmente a gente imprime isso em ABS, que é um plástico, e ela leva para casa os dois gêmeos, né? Sabendo que está tudo bem.
Você veja aí, ó, essa imagem aí é dentro do útero, ó, você vê a criancinha impressa, né? Dentro do útero, você pode, através do software, tirar o útero, né? Ficar só com a criança, pode passar. Aí você está vendo novamente gêmeos, pode passar a próxima. No caso, isso aí é fantástico, porque uma criança que tem um lábio leporino, uma fenda palatina, você pode, antes do nascimento, fazer o estudo dessa lesão e programar a cirurgia antes do nascimento. Ou seja, você vai saber o que lhe espera, né? O que lhe aguarda. E aí o que é que acontece? Nos casos também de gêmeos siameses, né? Aquelas crianças que a divisão não ocorre de forma completa, você saber se o fígado pertence aos dois, através dessa tecnologia você pode ter em suas mãos os recém-nascidos, os fetos que ainda estão na barriga da mãe, que ainda vão ser recém-nascidos. Isso aí é o nosso motivo de orgulho. Esse é o nosso prédio lá do Instituto Metrópole Digital da UFRN, e quero aqui destacar a direção, como doutor professor Ivonildo, que já foi reitor da UFRN, Glaucio, que foi um grande batalhador desbravando para que isso acontecesse, Rafael, Anderson e outros professores que estão lá empenhados nisso. É uma incubadora, ou seja, o que se faz hoje nos Estados Unidos é você ter empresas privadas dentro da UFRN, dentro das universidades, para que o quê? Para que o conhecimento que está dentro da universidade chegue à população. Não adianta eu estar dentro da universidade publicando 300 trabalhos e esses trabalhos não cheguem à população. O que é que adianta eu fazer ciência se essa ciência não chega à sociedade em que eu estou inserido? Ou seja, o que é que adianta eu fazer o estudo da saliva de um sapo colorido, de não sei o quê, e que isso não vai ser convertido em nenhum benefício para meus pacientes, para o meu próximo que está na minha comunidade. Então, é essa mentalidade que os Estados Unidos já faz isso há décadas. Ou seja, eu tenho empresas dentro de onde se faz o conhecimento, e esse conhecimento poder, através da iniciativa privada, poder chegar à sociedade de forma rápida e bem mais acessível. Muito bem, então nós estamos terminando o segundo bloco. Aí eu só quero fazer só uma chamada rápida, que está aberto o edital para uma Inova Metrópole. Vão abrir agora, o edital está aberto até dia 20 de outubro agora, e vão ser inseridas mais 20 empresas na área de tecnologia de informação. Então, para quem tiver interesse, só é entrar qualquer empresa direcionada para tecnologia de informação. Então, o e-mail você pode entrar no inova.imd.ufrn.br. Você entrando lá vai ter o edital disso aí. Muito bem. Então, nós vamos fazer um intervalo aqui nesse segundo bloco e entraremos no terceiro e último bloco com uma explicação generalizada sobre tudo que nós falamos até agora. Voltaremos dentro de um minuto. Estamos começando o terceiro e último bloco, hoje do nosso programa Saúde é Tudo, falando sobre tecnologia, informática e medicina, com o convidado, o nosso colega médico, Dr. Hiroshima. Hiroshima, é o seguinte, tanta coisa que a gente viu aqui e falou, e a gente nota, ensinando na faculdade, às vezes até que está havendo um certo desinteresse na área médica devido a tanto movimento que a gente escutou por aí. Aí eu pergunto, com tanta coisa maravilhosa nesse universo médico, qual a sua opinião quanto à política do governo de banalizar o ato médico? Bem, eu acho que tem muita coisa equivocada, ou seja, muita coisa que está sendo direcionada para a população leiga não sabe do que se passa e não tem noção. Ou seja, o que a gente aprende na academia é diferente do que se expõe, né? Ou seja, na medicina a gente passa desde o primeiro ano do primeiro dia que a gente chega até o último dia, a gente aprende uma coisa chamada Código de Ética Médica, em que lá no Código de Ética Médica nos diz que o que eu tenho que oferecer para o meu paciente é o que há de melhor. Então eu não posso oferecer uma medicina para você melhor do que outra pessoa que está do seu lado pior, né? E aí é isso que a gente aprende. Então a gente não pode jogar 6 anos de
o que a gente foi catequizado a aprender, jogar isso de uma hora para outra no lixo. Ninguém é contra a vinda de nenhum tipo de estrangeiro. Isso, se você for ver, os Estados Unidos é talvez o país que as universidades têm o maior índice de estrangeiro, chinês, coreano, canadense, australiano, do que for. Isso não é problema. O problema é você colocar profissionais desabilitados para desempenhar uma função. E aí eu faço sempre analogia. Eu faço a seguinte analogia. Você entraria num avião com um piloto que não pagou hora de voo, não tem brevet? Sim ou não? Eu não entraria. Ah, não, mas é melhor ter um piloto que não tenha brevet, que não tirou hora de voo, do que não ter. Eu não acho não. Porque se o avião cair, eu só vou ter uma chance. Então, na área médica é a mesma coisa. Você não pode tratar a medicina igual. Não é igual. Não é igual. Você só vai saber quando você adoecer. Está entendendo? Então, não tem como você banalizar uma coisa dessa. Ninguém tem medo de concorrência, ou seja, ninguém está falando nisso, né? Ou seja, a medicina hoje que se tem no Brasil, que a gente está discutindo, não é falta de profissionais, medo de... Não é isso. O que a gente está dizendo é ter infraestrutura. Tem a infraestrutura, sempre foi aberto para qualquer estrangeiro do mundo vir para o Brasil. Isso não tem problema nenhum, desde que se comprove sua formação. Tem um colega nosso agora que está no Canadá. Sabe quantos anos ele passou para poder ir para lá, para passar 1 ano? 2 anos fazendo prova para ir para lá. Ele teve que ir 2 vezes lá para checarem todo o currículo dele. Ou seja, o governo canadense não coloca... E lá a medicina é uma medicina acessível para toda a população. Então, se você me perguntar, você é contra a vinda de estrangeiros? Jamais. Eu sou totalmente a favor. Desde que ele faça a comprovação. Se vier médico dos Estados Unidos, que é o país que a gente diz que tem a melhor medicina do mundo, ele vai ter que fazer o revalida. Né? Teria que fazer o revalida. É isso que a gente fala. E outra coisa que você falou muito bem aí, e o que a gente nota, nós que somos médicos, é que a população foi explicada a ela de maneira diferente, de formas que a maioria das pessoas pensam que nós, os médicos, é que somos culpados dessa bagunça que está havendo aí no país. Mas isso aí a gente não tem como discutir, porque isso aí vai do entendimento de cada um, tem a mídia que faz essa parte toda, mas eu digo muito uma coisa, o tempo vai se encarregar de demonstrar tudo isso, tá certo? Ou seja, o que nos preocupa é que já nos nossos consultórios a gente já pega pacientes que muitas vezes é atendido por um profissional que não é, como é no caso da área de oftalmologia, muitas vezes é passado óculos por alguns profissionais que não são médicos, né? E o paciente, quando chega para a gente com glaucoma, cego, para quem não sabe, glaucoma é uma doença que eu digo para o paciente que só anda para frente, ou seja, o que perdeu não recupera mais, e chega um paciente com glaucoma para a gente e a gente, infelizmente, vai ter que dizer para ele, amigo, não tenho mais o que fazer por você. Mas, doutor, eu fiquei passando óculos, eu era do interior e ficava passando óculos com aquele pessoal que vinha. Eu digo, infelizmente, agora a gente não tem muito o que fazer, né? Porque o glaucoma é uma doença irreversível, a gente tem que tentar segurar o que tem. Pois é, e isso nós sabemos que nós somos médicos dentro dessa área, como também quantas aberrações a gente vê no nosso consultório em relação à lente de contato. Quer dizer, lente de contato que não é prescrita por qualquer médico e nem todo oftalmologista trabalha com lente de contato. E a gente vê por aí óticas prescrevendo lentes e depois vem para o nosso consultório já a complicação do uso delas. Então, tudo isso é que nos leva a mandar o pessoal prestar mais atenção quando escutarem alguns comentários sobre esses detalhes. E eu perguntaria, em oftalmologia, que é o nosso lugar de conhecimento maior, quais são os perigos e os prejuízos, Hiroshima, que a sociedade poderá ter com essas medidas tomadas pelo governo? Bem, um exemplo que eu dei foi justamente esse, ou seja, o médico está habilitado, muitas vezes, é o que a gente diz, tratar não é difícil. Tratar muitas doenças é uma receita de bolo. O difícil
É você dar o diagnóstico e saber adequar o tratamento adequado para aquilo, né? Então, assim, se não fosse isso, não existia a profissão médica. Então, e não seria uma das profissões que tem o currículo mais extenso dentro das ciências, né, das profissões. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, né, da minha profissão. Eu tive a oportunidade de conviver com pessoa cega, que era meu avô. A minha família tem muito glaucoma, né? Então, assim, eu cresci e vi meu avô falecer cego. Então, eu sei o que é isso, eu convivo com isso desde minha infância, né? Então, eu sei qual é o dano não foi o caso do meu avô, foi justamente porque na época dele não tinha uma terapia adequada para o glaucoma, né? Mas se meu avô hoje fosse vivo e fosse visto por um profissional não médico, ele ia cegar do mesmo jeito, mesmo tendo acesso, porque ele não ia ser diagnosticado. Porque ele indo para um médico que não, para um profissional que não seja oftalmologista, ele não ia ter o diagnóstico dele feito de forma precisa. Então, ele ia cegar do mesmo jeito hoje, apesar de ser uma cegueira reversível de forma preventiva, né? Muito bem. Então, fizemos um pequeno parênteses, porque as pessoas precisam ficar bem informadas e só um veículo de informação, muitas vezes a gente não fica bem informado. E aqui vocês tiveram algumas noções de alguns profissionais que passaram aqui pelo nosso programa, que são profissionais de primeira linha. Eu trago para aqui sempre pessoas top de linha dentro da medicina. Eu pergunto a doutor Hiroshima, tem uns termos que a gente precisa esclarecer aqui. Os dispositivos chamados gadgets, qual sua intenção ao lançá-los no mercado? O que é isso? Os gadgets, né, que os dispositivos, nada mais são do que aparelhos em que eu vou acoplar ao iPhone ou ao iPad ou a outros smartphones e outros tablets, em que isso vai permitir eu dar alguns diagnósticos dentro da área médica, né? Então, como a gente se especializou mais na área de oftalmologia, a gente está em fase de patente de alguns desses, né? E brevemente a gente vai lançar no mercado. A gente faz uma parceria com a outra empresa, que é chamada Cambuí Labs, que é que dá todo o suporte logístico da parte de desenvolvimento de software com a gente. Então, só para vocês terem uma ideia, como a gente falou no início do programa, eu vou poder ter um aparelho em que eu possa fazer uma triagem em todos os alunos, em todas as escolas do território nacional, em que a professora possa fazer esse exame em todos os alunos, enviar isso via e-mail pelo celular, e eu tenho uma central com um oftalmologista, em que esse oftalmologista possa indicar qual é a criança que tem um potencial risco de desenvolver, por exemplo, um ceratocone. E aí essa criança ser encaminhada para ser vista por um especialista na área. Muito bem. Então esse foi o nosso programa hoje, Saúde é Tudo, focalizando os progressos da tecnologia, da computação na medicina. E tivemos como convidado o professor Hiroshima, que é médico, é oftalmologista, professor da universidade e que está investindo forte nessa área tecnológica e que, para nossa sorte, ele está aqui conosco em Natal. Doutor Hiroshima, terminamos o programa, eu queria que você desse um término, fechasse o programa, que nós estamos encerrando. Bem, eu quero primeiro agradecer, dizer que isso é um assunto que nos entusiasma muito, ou seja, e saber que aqui no Estado, a UFRN e principalmente o Instituto Metrópole Digital, que está inserido da UFRN, está sendo grande desbravador disso aí, né? A gente faz parte disso, sem o suporte deles, a gente não ia para lugar nenhum, né? E isso será o início do desenvolvimento do parque tecnológico do nosso Estado, pode ter certeza. E outra coisa que a gente queria deixar aqui também é que o futuro, né, a gente poderia terminar com essa mensagem, qual é o futuro disso tudo? Bem, o futuro, se você for comparar uma pessoa que nasceu na década de 30 e dizer que hoje você estaria vendo e falando com uma pessoa em qualquer lugar do mundo por um pedaço de plástico desse tamanho, ele ia dizer que você era louco. Então a velocidade das coisas está muito maior e qual é o futuro? É deixar de existir os hardwares, ou seja, deixar de existir celular,
o computador físico que você está aí na perna, isso aí vai tender a desaparecer e tudo ser especificamente virtual. Eu poder chegar em qualquer local e ter acesso aos meus dados sem precisar de hardware. Isso não sou eu que estou dizendo, são os maiores entendidos de inovação tecnológica no mundo. Então, aí a gente vai estar numa situação em que o lixo tecnológico vai desaparecer e isso aí tudo. Muito bem. Então, isso nos dá mais vontade de viver, porque a gente quer que amanhã a gente possa ver alguma coisa que a gente imaginou e pensou hoje. Muito obrigado e até o próximo programa.